Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira, um dia carregado para nós, né? Corpus Christi, é uma data que exige muito de nós. É um dia no qual a gente temos a responsabilidade cristã, eclesial, a responsabilidade de, juntos com a igreja, porque somos igreja, não podemos cruzar os nossos braços. Para quem levamos Jesus hoje? Transmitimos Jesus hoje? E talvez não para pessoas distantes, para aqueles que estão próximos de nós, aqueles que vivem, que convivem conosco. Isso é sério, queridos, porque muitas vezes a gente pensa, a gente tem eu quero ser missionário, como que eu gostaria de levar Jesus além fronteiras, aquela coisa toda. Mas isso tudo é em vão e é inútil se não começarmos primeiro por nós. Não queremos Jesus na nossa vida. Se não nos transfigurarmos em Cristo, nós mesmos, dificilmente vamos conseguir dar Jesus para a nossa família, as pessoas que moram, a esposa, o marido, os filhos, os pais, no lugar de trabalho. Então, primeiro nós. Todo o problema é que fazemos sempre o caminho inverso, não é isso? O caminho que fazemos sempre é o inverso. Temos uma sede de dar Jesus para os outros. Mas vamos dar Jesus como? Dar Jesus não é como pegar algo, pegar um objeto, ei, toma. Não é isso. O dar Jesus parte do pressuposto que nós já o temos, que já tivemos um encontro com Ele. E isso é difícil, é complicado. É uma tarefa de todos os dias, até a nossa última respiração. Devemos ter a consciência que precisamos de transformação, precisamos de conversão, precisamos de restauração. Nós não somos um ser pronto. Os santos e santas católicas, se há uma consciência que eles tinham, era a consciência do seu pecado, da sua indignidade. E por isso eles estavam sempre em vias de ascese. Estavam sempre exercitando-se espiritualmente. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos levar Jesus, precisamos dar Jesus para muitas pessoas, mas isso exige muito de nós. É por isso que não podemos menosprezar a leitura das Sagradas Letras, não podemos menosprezar os nossos momentos devocionais, os nossos momentos de oração, de meditação, de contemplação, de oração. Não podemos. Mas é importante, é necessário, é um dever nosso, é um dever de cada um de nós levar Jesus, não com palavras,
como disse, sobretudo neste dia, não apenas neste dia. Este é o dia que a igreja volta-se para a Quinta-feira Santa. Observe o que é a igreja. A igreja está voltando à Quinta-feira Santa, quando Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele tomou o cálice com o vinho e disse: isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então a igreja, num determinado momento de sua história, busca aquele acontecimento que faz parte, é essencial do tríduo pascal, a quinta-feira Santa, como disse, que já é sexta-feira. Já é sexta-feira, no momento em que Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será derramado por vós, é uma questão de horas. O calendário judeu, ele não é solar, ele é lunar. Às 6 horas da tarde da quinta-feira começa a sexta-feira. E assim por diante. O domingo começa no sábado, para nós às 18 horas. Então, quando Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, foi uma questão de horas para aquilo que ele estava dizendo, discursando, em teoria, falando. Não demorou muito, o seu corpo estava sendo rasgado, o seu sangue estava sendo derramado. E os discípulos compreenderam isso plenamente. Este é o centro do culto católico. É o centro do culto católico. Sem Eucaristia não tem igreja, a igreja vive da Eucaristia. Então, hoje, quando celebramos Corpus Christi, a igreja está voltando-se para aquela quinta-feira. Quer conhecer a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja católica? Conheça o ensinamento da Eucaristia, porque a celebração da Eucaristia sintetiza todo o ensinamento, todo o mistério da igreja católica que ela prega há 2000 anos. Está em comum acordo com a celebração de Pentecostes. O Espírito Santo desce e se dá para todos, derrama-se para todos. Jesus também: isto é o meu corpo que é dado por vós. É dado por vós. Jesus dá-se, a mesma mensagem de Pentecostes. Jesus, ele quer reunir. Jesus é a ponte através da qual chegamos ao Pai, a Deus Pai. Então a Eucaristia coloca-nos dentro deste mistério. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, queridos, estamos fazendo um tríplice sacrifício de louvor. Estamos louvando ao Pai pelas obras realizadas em Cristo pelo Espírito Santo. Em toda a Eucaristia, nós estamos fazendo um sacrifício de louvor ao Pai pela obra da criação, ao Filho pela obra da redenção, que alcançou a redenção para o Pai, aquilo que o Pai queria. Jesus Cristo disse: eu vou lá, Pai, eu vou conseguir, eu vou realizar isso. Então a igreja está fazendo um sacrifício de louvor ao Pai, um sacrifício de louvor a Jesus Cristo pela salvação que só Ele podia alcançar. E também estamos fazendo um sacrifício de louvor ao Espírito Santo pela obra da santificação que Ele opera na nossa vida. Não é o sacramento. O sacramento sem o Espírito Santo não é sacramento. As palavras do sacerdote sem o Espírito Santo não têm consistência alguma. O santo batismo, por que nascemos um novo homem, uma nova criatura?
porque o Espírito Santo está agindo no sacramento. Então esse culto de louvor precisa ter esta consciência. Estamos celebrando este tríplice, ou seja, a Eucaristia é uma celebração trinitária. Ela coloca-nos no mistério da Santíssima Trindade. Estamos celebrando a obra criadora do Pai, a obra redentora do Filho, a obra santificadora do Espírito Santo. Mas também tem a dimensão da ceia. Quando você vai dar uma ceia, quem é que você convida? Os seus inimigos? Não. É os amigos. Você quer que os seus amigos estejam lá, participem daquele banquete, afinal você tem uma amizade com eles. Jesus se fez alimento, queridos, para satisfazer um desejo que todo ser humano tem. O maior desejo do ser humano é participar da vida divina, queridos. O ser humano sabe que vai morrer, mas ele não quer morrer. O ser humano, ele luta pela vida, ele quer continuar vivo. E só tem um jeito de continuar vivo, não é nesta dimensão. É na eternidade, é com Deus. É misturando-se com Deus. E isso já acontece aqui. Nós já precisamos participar do banquete que Deus nos dá em Jesus Cristo. Ele se fez alimento, querido. Ele se fez alimento. Para que nós possamos ter acesso à vida divina, a essa grande aspiração que o ser humano tem. A aspiração de Deus. Ele pode dizer que é ateu, ele pode dizer que não acredita em nada, mas é mentira. O ser humano, ele tem sede do transcendente, de algo a mais. Mesmo quando o ser humano, ele está envolvido com as drogas, ele torna-se um alcoólico. Aquela coisinha, aquela dosinha não tem mais efeito para ele. Aquele cigarrinho de maconha não tem mais efeito para ele. Aquela carreirinha de cocaína, ele sempre quer algo mais, ele está buscando algo mais. E esse mesmo estudo, o ser humano, ele vai buscando, ele vai subindo, ele faz as suas especializações, ele faz as suas monografias, as suas teses, ele faz o seu mestrado, ele quer ir ao doutorado, ele quer chegar no último. Então, queridos irmãos, e mesmo quando o ser humano chegar no último patamar, por exemplo, das suas realizações intelectuais, ele vai descobrir que ele ainda tem vontade de algo, ele ainda quer algo, que parece que os seus conhecimentos científicos naquela área esgotaram-se. Então, todo esse desejo que o ser humano tem, seja no campo intelectivo, seja no campo da promiscuidade, na verdade é um desejo de Deus. O ser humano quer algo que lhe preencha, que ocupe os seus vazios. O ser humano, queridos, ele é cheio de vazios, ele é cheio de espaços, ele é cheio de reticências. Então ele quer algo que de fato lhe satisfaça. O ser humano pode ganhar 50 mil reais por mês. Ele vai dizer que não dá. Aquilo é pouco para o que ele faz, aquilo é pouco para o que ele estudou, aquilo é pouco para a função que ele exerce. Ele precisa de algo mais, ele está sendo desvalorizado, ele precisa ser melhor remunerado para valer a pena. Tudo que ele faz, tudo que ele estudou, tudo que ele lutou. E quando ele passar para 100 mil, para 200 mil, ele ainda vai reivindicar algo a mais. Então esse algo que não está na esfera humana, que o ser humano quer, ele encontra no banquete da Eucaristia.
Jesus que se dá como o alimento, porque quando participamos do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, estamos participando da vida de Deus. Não é uma loucura isso? Quando participamos da Eucaristia, estamos entrando em comunhão, estamos dizendo sim para aquilo que Deus quer de nós e nós também queremos. Só que encontramos e achamos muitos subterfúgios, ficamos nas nossas bifurcações sem saber o que fazer e não aceitamos o grande presente de Deus para todos nós. Então Jesus Cristo é aquele que nos convida. Jesus é aquele que quer preencher, que quer saciar essa sede e essa fome do ser humano, essa fome de Deus. Ele vem, ele entrega-se totalmente. Ele não apenas entregou-se na cruz há 2000 anos atrás. Ele diz: isto é o meu corpo, faça isto. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E por sinal, a Igreja Católica é uma das únicas que todos os dias faz memória da morte do Senhor até que ele venha. Isso é sério, queridos. Isso é sério, isso é profundo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A igreja não cessa um dia de fazer esta memória, de fazer este anúncio, de fazer esta pregação de forma incruenta daquilo que há 2000 anos Jesus fez, literalmente por nós. E esta ordem Jesus deu aos apóstolos, que constituíram os seus sucessores, e não obstante 2000 anos se tenham passado, até hoje a igreja continua, o sacerdote in persona Christi, unido ao seu bispo, que por seu turno está unido ao Papa, o cabeça visível da igreja na terra. Ele está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Bento XVI, aqui em Aparecida, na 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, no seu discurso inaugural, ele falava isso. A palavra e a Eucaristia são os alimentos do discípulo missionário. É com esse alimento, é munido disso, que conseguiremos fazer missão. Então, quando nos sentamos à mesa eucarística, nós estamos sentando, estamos comungando de um banquete que Deus, o melhor amigo dos homens, embora muitos seres humanos não queiram reconhecer Deus como o melhor amigo, ele está ali naquela mesa, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, amigavelmente, fraternalmente, como amigos de Deus, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigo. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo. Então, é nesta amizade, é neste intercâmbio de amizade. O que é que diz em Apocalipse 3:20? Estou à porta e bato, se alguém abrir a sua voz. Oh, meu Deus, fugiu aqui agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pense a situação que Jesus se coloca, como ele coloca-se conosco. Alguém que senta à mesa conosco e quer que sentemos junto com ele, quer que façamos a refeição junto com ele. Então vem Deus satisfazer esse desejo humano. O ser humano que comunga, que participa desse banquete, queridos, ele é um ser realizado, ainda que ele não ganhe R$100 por mês, ainda que ele more numa palafita,
ainda que ele não tenha um anel de formatura, títulos acadêmicos, embora ele seja considerado como um marginalizado, um coitado, muitos não sabem o quanto essa pessoa é grande, o quanto essa pessoa é feliz, o quanto essa pessoa é autêntica, o quanto essa pessoa é verdadeira. Porque ela abriu-se para Jesus, ela aceitou a amizade de Deus, ela senta à mesa com Jesus, ela crê, mesmo quando os intelectuais não creem. Isso é loucura, isso é bobagem. Lorota desses católicos, conversa de padre, bispo e papa. Aquela pessoa rude, humilde, ela pode não crer intelectualmente, entender intelectivamente, mas ela crê sem entender. E isso é tudo, queridos. Então é necessário que nos façamos como crianças, que queiramos nos assentar nessa mesa que Jesus preparou para nós. Jesus preparou para nós, quer que tenhamos acesso a Deus. Ele é a verdade, não é a torre de Babel o que nos leva a Deus. Jesus é a verdadeira torre, Jesus é a verdadeira ponte que leva-nos ao Pai, que leva-nos aos céus, que leva-nos à eternidade. E isto começa aqui, no banquete da Eucaristia. Isto começa aqui, a gente acreditando que Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isto começa aqui, mesmo quando o nosso intelecto, mesmo quando os nossos títulos, os nossos conhecimentos dizem que não. Mas nos submetemos à inteligência da fé, a fé da igreja, que há 2000 anos guarda o patrimônio fidei, guarda esta fé pura, esta fé íntegra, esta fé genuína. E todos os dias, porque ela crê em Jesus, porque ela crê em Jesus. Queridos, não é o bordão da sola escritura. A igreja não passou a crer nesta palavra de Jesus depois que essas palavras foram codificadas. Quando Jesus falou isso, não tinha alguém ali, com caneta e papel, escrevendo ali com um papiro, com um pergaminho. Jesus está dizendo, é para fazer assim. Não. Muitos anos passaram-se para que a codificação acontecesse, para que aquelas palavras se transformassem em escrita, fossem codificadas na escrita. Os próprios discípulos estavam sem entender muita coisa. Na hora do lava-pés, Jesus disse: vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Entenderão depois, queridos. Então a igreja progride. A festa de Corpus Christi é este progresso, esta evolução da fé. É o Espírito Santo da igreja. Assim como a Páscoa anual, ela vem da Páscoa semanal, que a igreja celebrava, e celebra todos os domingos, mas foi escolhido um domingo do ano para celebrar a grande festa, é a grande Páscoa, a festa de Páscoa, a Páscoa anual. Do mesmo modo, é a festa de Corpus Christi. Este ensinamento eucarístico é tão forte, é tão sólido, que os anos se foram passando, e quando esta festa foi instituída tal qual,
Olhe para a história da igreja, o caminho que a igreja fez, o percurso que a igreja fez para chegar a esta solenidade. E esta solenidade, ela não tem raízes apenas naquela noite com Jesus em torno da mesa, ao acontecimento, ao fato. Como esta festa está arraigada nas palavras que Jesus pronunciou, literalmente, como ela também está arraigada e fundamentada nos escritos sacros, nos evangelhos do Novo Testamento. Então você vai descobrir aí a tradição, o magistério, a Sagrada Escritura. A igreja não está inventando agora. 1000 anos depois a igreja vem inventar coisa. Não. Ela está simplesmente dando ênfase para algo que tem solidez, para algo que é verificável. Repito-me, antes que fosse documentado na escrita, ele foi escutado por aqueles que foram testemunhas oculares e fidedignas de todas as coisas. E é a partir desse testemunho ocular dos apóstolos que vai surgir a codificação. E por incrível que pareça, o primeiro que vai escrever sobre este acontecimento é o apóstolo São Paulo. Um judeu convertido que perseguiu os cristãos. O primeiro a escrever não foram aqueles que estavam com Jesus à mesa. Paulo não estava lá, naquela época ele era um perseguidor, avesso ao cristianismo, à seita dos cristãos. Então é ele quem vai escrever. Então, antes de São Paulo escrever, codificar, veja lá que ano foi que ele fez essa anotação. Os apóstolos, eles já celebravam no primeiro dia da semana a Eucaristia. A cada primeiro dia da semana, eles diziam: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será dado por vós. Continuemos nesta igreja, una, santa, católica e apostólica, propagadora da mensagem de Jesus, da palavra de Jesus. O livro, queridos, é muito pouco. A letra mata, mas o espírito vivifica. Por isso que Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino dizia que a teologia deve ser estudada de joelhos, em atitude de oração. A letra sem o espírito mata. A letra sem o espírito mata. Então busquemos esta graça do Espírito Santo para todas as vezes que comermos deste pão, bebermos deste cálice, saber que estamos prestando um culto de louvor, um sacrifício de louvor ao Deus Criador, ao Filho Redentor, ao Espírito Santificador. Eucaristia é o sacramento da unidade. Assim como o Espírito Santo vai reunir todos em torno da palavra de Deus. Que palavra de Deus é essa? Pedro pegou a Bíblia, começou, disse: vou ler um texto aqui. A palavra de Deus oral, a palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo, que saiu dos lábios de Pedro. Que anos depois, São Lucas anotou isso tudo lá nos Atos dos Apóstolos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu ia continuar com o princípio genealógico bíblico sobre os irmãos de Jesus, queridos. Eu quero dar uma aquecida nesse tema, que é justamente para você saber, isso é muito sério, queridos.
O irmão protestante que chega com a Bíblia e mostra para você, está aqui, olha, 7 passagens bíblicas que falam sobre os irmãos de Jesus aqui no Novo Testamento. E pá, 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 pá. E aí você não sabe nada. Como é que você vai argumentar com ele? Como você vai argumentar? Então é necessário que a gente conheça as Escrituras, conheçamos o que está por trás daquele texto, daquele gênero literário, daquela maneira como o autor, o agiógrafo, codificou aquilo, porque muitas vezes por trás de uma pequena palavra, queridos, tem uma história, tem uma eternidade. Então é fácil pegar a palavra, é aquilo que Satanás disse, está escrito. Está escrito. É necessário que a gente busque conhecer um pouco dos princípios que norteiam os parâmetros de uma determinada realidade, de uma determinada codificação. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Vamos ficar esta noite com esta simples e creio que desprovida de muita exatidão e plenitude sobre a festa de Corpus Christi, este momento tão grande, só para não esquecer, Corpus Christi, Quinta-feira Santa. Naquela noite, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tá bom? É um sacrifício memorial, um sacrifício de louvor, é uma ação de graças, é uma ceia do Senhor, é o momento em que Jesus chama todos nós. Esta noite, Jesus está chamando você, meu irmão. Esta noite, Jesus está chamando-me, a mim também. Ele está dizendo, Sidney, vem para perto de mim de verdade, senta-te comigo aqui. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero cear junto com você. Eu quero estreitar a amizade com você, Sidney. E não duvidemos que em qualquer momento da nossa história, a amizade de Deus conosco é verdadeira. É provável que hoje eu diga assim, Senhor, eu vou, mas a gente não vai. E sempre quando a gente vai é capengando, é voltando, é lançando a mão ao arado e olhando para trás. Geralmente é assim que a gente faz. A nossa infidelidade fala mais forte, mas a fidelidade de Deus continua. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, esta noite, nesta festa de Corpus Christi, Jesus está convidando eu e você, queridos. Não pense que por eu estar aqui falando na condição de um pregador, eu não necessite deste convite. Este convite, ele é atualizado, sobretudo para nós, que queremos levar Jesus, que queremos que as outras pessoas abracem Jesus, sentem-se à mesa com Jesus. Então não esqueça que Jesus, ele quer que você escute a sua voz, o seu bater a porta do seu coração. A gente usa a expressão coração para falar das intimidades maiores, mais profundas. Ele quer ser íntimo de você. Você entra lá na casa do vereador, do prefeito, do deputado, do governador, do presidente? Não. Entra não, queridos. Não passa nem, fica lá fora. Lá, os segurança, os policiais, a guarda, né? Jesus está dizendo, Jesus, que é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele quer que nós sentemos à mesa com Ele. Aceitemos o convite de Jesus. Façamos isto. Comecemos, queridos, a nossa vida com Deus, a plenitude da nossa realização. Sentando à mesa com Jesus hoje, agora, neste instante. É desta hora, é deste momento que depende a nossa eternidade, que depende a nossa vida eterna. Coloquemos tudo nosso diante dele no altar de Jesus Cristo. E digamos, eu te louvo, Senhor, pelos meus doutorados. Eu te louvo por esta etapa da minha vida.
Eu te louvo por este TCC, por esta monografia, eu te louvo por esta casa, por este carro, mas é um louvor verdadeiro, queridos. Não adianta fazermos este louvor e daqui a pouco eu sou o Senhor absoluto da minha casa. Eu sou o Senhor absoluto do meu carro. Eu sou o Senhor absoluto da minha empresa. Ou seja, Jesus não entra de verdade nos nossos relacionamentos. As nossas aquisições, elas não sentam-se, elas não são colocadas diante da mesa de Jesus Cristo. Jesus continua de fora das nossas metas. Jesus foi tudo na vida de Nossa Senhora. E esta noite, a perfeita adoradora, Maria Santíssima, ela está pedindo que o Espírito Santo, que é Deus, que ele toque no seu coração, que você escute o Espírito Santo movendo-lhe para querer Jesus. Ela quer, ela está interessada. Queridos, o interesse de Maria Santíssima não foi simplesmente trazer Jesus para morrer na cruz. Não. Se tem alguém que está interessada na salvação dos homens, que os homens sentem-se à mesa com Jesus, é Maria Santíssima. Ela quer que todos nós sentemos à mesa, e é por isso que ela intercede por cada um de nós, para que nós possamos tomar aquela decisão por meio do Espírito Santo, no Espírito Santo. O Espírito Santo toca em nosso, ela intercede, o Espírito Santo toca em nosso coração e a gente toma a grande decisão de voltar para os braços de Jesus, de nos jogarmos, nos lançarmos nos braços de Jesus. Façamos isto, queridos, façamos isto, porque é vontade de Deus, é vontade de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A Ti, Senhor, a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Sinta-se abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.